Porque hoje o cenário da mulher no Brasil ainda, por incrível que pareça, é uma mulher totalmente dependente. Então, eu era dependente do meu pai e fui para uma dependência pior ainda, que era a dependência do marido. E comecei a trabalhar como recepcionista, gerente numa clínica de estética em São José do Rio Preto. E a funcionária que fazia sobrancelha, olha isso, a funcionária que fazia sobrancelha pediu demissão e largou todas as clientes sem o retoque do trabalho, porque a cliente paga R$500 na época e ela tinha direito de fazer o trabalho e um retoque. Só que como ela saiu, ficaram todos os retoques por fazer. E eu sou uma pessoa obcecada por solucionar problema. Eu sou apaixonada por problema, porque a criatividade é uma coisa muito poderosa na hora de resolver e eu amo. E aí eu falei, bom, quer saber? Todo mundo naquela neura. Ai, meu Deus, vai fechar, vão ter que devolver o dinheiro. Eu falei, gente, calma, eu vou fazer esse curso. Eu vou fazer o curso, eu vou atender todos os retoques e tiro o serviço da clínica. Aí eu continuo gerente e a gente apaga o incêndio e a gente não vende mais nenhuma sobrancelha. Combinado. Em dezembro de 2015, fiz o curso, 3 dias, peguei um ônibus em 11 da noite, cheguei em São Paulo 6 da manhã, fui para o curso. À noite, voltei também de madrugada por causa da minha filha. Fiz o curso, voltei. Comecei a atender sobrancelha, me apaixonei. Na verdade, eu enxerguei a oportunidade da minha vida ali, de ter uma profissão minha, mesmo fazendo sobrancelha. Comecei a fazer, depois de 1 ano me separei, voltei a morar em São Paulo totalmente endividada, que eram dívidas de antes do casamento. E como eu queria sair de casa, porque eu cresci num ambiente totalmente hostil e violento, eu não contei das minhas dívidas para o meu ex-marido. Então elas foram crescendo e quando eu me separei, logo tinha 10 vezes maior. Então voltei com uma filha pequenininha de 2 anos e meio, sem ajuda financeira, nunca tive, e sem apoio emocional. Então voltei a morar na casa do meu pai, da minha mãe, que era o meu maior pesadelo, e com a minha filha. E sem dinheiro, fracassada e sem perspectiva de vida. E aí eu falei, a única coisa que eu sabia fazer, ou eu voltava para restaurante, ou eu fazia sobrancelha, e era a minha única oportunidade, eu não tive outra. E aí eu fiz aquilo acontecer, comecei a trabalhar, saía de casa, ia na casa das clientes, voltava às 11 da noite, fui juntando o meu dinheiro, juntei o suficiente para 3 meses de aluguel, tanto de um apartamento quanto de uma salinha comercial. A salinha tinha 30 metros, o apartamento 40, mas foi assim, a minha liberdade foi essa. Todo mundo falou, você vai fazer sobrancelha? Sobrancelha não dá dinheiro, vai fazer uma faculdade, né? Você é uma mulher inteligente, sobrancelha, entende? Aí eu falei, não, é a única coisa, é a minha chance, eu poderia ficar lá com a minha filha num apartamentinho de 40 metros. Eu tava tão feliz, tão feliz. Comecei a construir, eu falei, eu quero mais. Comecei a trabalhar também muito, e aquela coisa, levava minha filha para a escola de manhã, pegava, vai lá às 6 horas, voltava a trabalhar, ela ficava comigo. E foi crescendo, aí eu criei uma técnica totalmente inovadora na área, a Flow Brows, que é uma técnica muito natural. O que antes falava só em sobrancelha padronizada, eu despadronizei as medidas de sobrancelha e isso viralizou. Comecei a dar muito curso, porque as pessoas começaram a procurar, trouxe outras técnicas, então eu fui expandindo, escalando o meu leque de serviço, né? Eu recebo muita pergunta, como eu faturo mais? Eu falo, quantos serviços você oferece? O que você oferece? Olha o tanto de serviço na mesa que você está deixando, que são complementares e recorrentes do que você faz. Vender mais para o mesmo cliente, Exato, né? E as pessoas não têm esse insight. Para nós é uma coisa um pouco óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito, porque o nosso óbvio não é o óbvio do mundo. Total. E a nossa missão, qual que é? Falar o nosso óbvio, que é a nossa essência. É a nossa autenticidade, que é o óbvio nosso, que para a pessoa ela aprende com a gente. Então, as pessoas não têm essa. E eu comecei a trazer muitos procedimentos, expandi o meu leque de cursos presenciais, né, naquela época, 2017, 2018. E aí eu comecei a expandir. Não tinha pago as dívidas ainda. Aluguei uma casa, porque eu tinha uma agenda de clientes para 6 meses na frente. Então, eu aluguei uma casa 10 vezes maior, 10 vezes mais aluguel. E não tinha o dinheiro para pagar. O cara não queria alugar para mim, porque eu estava toda endividada, com o nome, com o carro em busca e apreensão, Serasa. Ele falou, eu cheguei na reunião de pijama,
Porque tem a história do pijama na empresa, todo mundo trabalha de pijama, os cursos, os alunos recebem o pijama. É muito legal esse do pijama. Muito. E aí eu tinha acabado de dar um curso, cheguei lá de tem mochilinha. Tem pijama pra homem também? Tem. Eu quero um pijama. Eu vou te mandar um pijama. Bom, vai chegar bom. os pijamas masculinos super legais, Manda um diferentes. pra mim e pra Lilica. Vou mandar igual. E aí foi. E o pijama, ele veio nessa coisa do fora do padrão, sabe? E você sempre foi assim, fora do padrão? Ou isso aflorou frente à dificuldade, o problema e a necessidade? Aflorou. Quando eu fui pro fundo do poço, em 2017, foi o momento que eu mais me conheci, assim. Onde eu conheci os limites da Natália. Na verdade, onde eu descobri que a Natália não tem limite. Que nós não temos limite. Até a gente ficar totalmente nu, você falar, e agora? É sobrevivência. Toda endividada, todo mundo sabia das dívidas, né? Então, porque eu tive uma história anterior na internet que eu fui cancelada em 2015, antes de começar a trabalhar na área, e expuseram todas as minhas dívidas. Só que aí eu me fechei e depois eu renasci fazendo sobrancelha. Mas foi, o fundo do poço ele me ensinou. Foi da onde eu entendi que não tenho limite, que a minha força toda estava ali. E aí eu resgatei a minha infância, reprimida. A criança Natália, que foi deixada no passado, com os meus compromissos, com os meus erros. Então, a gente fica muito compromissado com os nossos erros e a gente deixa os erros nos definirem. E todo mundo tem chance de começar, a partir de agora, um novo futuro, uma nova decisão, construir algo diferente. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu ignorei o que já havia acontecido, me permiti olhar para frente sem aquela coisa de preocupação e ansiedade. Então, eu vivi o momento, olhei para frente e continuei, e fui fazendo. Uau. Eu sempre falo para as pessoas que estão no fundo do poço, né, que elas cavaram aquilo, né, Natália? Sim, eu cavei aquilo. Se você chegou no fundo do poço, não foi culpa do mundo, foi culpa sua. Total. Então, você foi a engenheira daquele poço. E aí, por isso que é difícil sair. É difícil sair porque a gente que cavou, mas a gente sabe o caminho de volta, né? Exato. Porque não foi o outro, foi eu. Autorresponsabilidade. E eu percebo que grandes pessoas como você, na minha história também tem muito disso, né? Esses momentos onde a gente chega numa situação desesperadora até, ou numa situação muito caótica, são momentos que parece que a gente consegue encontrar soluções, força, uma divindade, uma grandeza. Exato, uma divindade. E uma grandeza dentro da gente que a gente consegue dali em diante, né, construir coisas muito maravilhosas. Então, você que é dono ou dona de empresa e está passando por um momento difícil, saiba que isso não é o livro da sua história, isso é um capítulo da sua história. Total. E a Natália é prova disso aqui, né? Se ela interpretasse que ali, esse período 2015... entre 2015 e 2017 fosse o livro da vida dela... Teria desistido e hoje não teria esse trabalho lindo, né?